Graça e paz, irmãos. Pela misericórdia e graça do nosso Deus, estamos de volta para celebrarmos ao Senhor mais um culto. Esse culto de manhã, domingo, Escola Bíblica Dominical. Estamos para entoar louvores ao Senhor. Iniciaremos com o pastor Jaime Júnior. Estamos felizes em retornar ao culto ao nosso Deus, depois de mais de 10 dias que nós não estávamos mais juntos. Todos os irmãos sabem o que aconteceu. O meu sogro faleceu no dia 7 e isso fez com que nós interrompêssemos as transmissões. E desde já agradeço as orações dos irmãos pela vida da minha sogra, pela vida da Ana, pela vida dos seus irmãos, da sua família, de seus familiares. Agradeço aos irmãos porque em todo o tempo os irmãos estiveram conosco, mandando mensagens de conforto, mensagens que trouxessem paz ao coração, especialmente da Ana. E agradeço aos irmãos também, porque os irmãos durante esse tempo ficaram acompanhando outros colegas pastores na transmissão de mensagens. E nós só agradecemos a Deus, porque agora retornamos e aqui estamos para celebrar ao nome do Senhor, nosso Deus. Nós iremos ainda louvar ao Senhor com participações dos irmãos e nós iremos ouvir agora uma participação com a irmã Fernanda, que devido à Páscoa, nós não estivemos juntos na Páscoa e ela louvará o Senhor nesse momento.
Que bom sabermos que nós temos essa esperança. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vive, e recentemente nós estávamos passando pelo tempo da Páscoa, quando nós celebramos a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é um marco nessa história, mas não só na história do mundo, mas também um marco nas nossas vidas, pois Ele, ao chegar até nós, nos transformou e temos agora a esperança que Ele vive. Ele sofreu, Ele morreu por nós para pagar os nossos pecados e nos dar a vida eterna, a esperança da glória. E nós celebramos ao Senhor isso. Peço aos irmãos que continuem orando pela minha sogra, Dona Maria, pelo Elias, especialmente, que era quem cuidava do seu Francisco, meu sogro, ele que passou tantos anos dando toda assistência, como se o seu Francisco fosse até um filho, no trato da forma como ele fazia todos os dias. E também orem pela Ana, orem pelos demais irmãos, o Marcos, o Antônio Márcio, os irmãos estejam orando também pelo Felipe, dando a todos esse suporte espiritual. Os irmãos também estejam lembrando em favor da minha prima Isaura. Ela contraiu a Covid-19, ela tem lúpus e ela precisa das nossas orações. Ela está internada, ela está na UTI, ela está entubada. E nós precisamos nos unir nesse momento em favor da Isaura, para que Deus abençoe a vida dela, abençoe todos os medicamentos que ela está tomando, não é? Como ela tem lúpus, ela já está tomando a hidroxicloroquina. Então os irmãos estejam orando para que Deus intervenha nessa situação, abençoe a vida dela. O seu irmão também, meu primo, o José Maria, está internado, também carece das nossas orações, embora ele não faça parte do grupo de risco. Também a irmã Cláudia Abraim, lá da Igreja Hebron em Manaus, provavelmente seu esposo também, e outros irmãos possivelmente também contraíram, estão aguardando a confirmação de exames. Que o Senhor esteja abençoando a cada irmão, cada irmã, esteja se nos guardando, nos protegendo e, ao mesmo tempo, se Ele permitir, que Ele nos conduza em triunfo, nos dando sempre a garantia da sua presença, pois nós sabemos que ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor é conosco e o que importa não é o lugar onde nós estamos, mas é o fato da presença do nosso Deus conosco. E nós ficamos felizes com isso. Iremos ouvir uma participação especial da irmã Paula Torres, ela que tinha gravado antes de nós irmos para Tarauacá. E hoje ouviremos a sua participação. Nesse mundo amor tão grande pode ter.
Obrigado, irmã Paula Torres, pela participação dela. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos que sempre têm contribuído com o culto, gravando esses louvores ao nome do nosso Deus, sempre com a participação especial desses irmãos, e que possamos então sempre estar buscando louvar ao Senhor e engrandecer o seu nome. Peço que os irmãos agora abram suas Bíblias para o livro de Apocalipse, capítulo 1, para nós começarmos a leitura da palavra de Deus. Faremos uma oração ao nosso Senhor e após a pregação nós teremos um louvor. Pedro, tem como conseguir agora um louvor para a criança, depois da leitura? Então nós vamos fazer a leitura, a oração, o João Pedro vai colocar um louvor para as crianças, para que elas possam se sentir bem participativas nesse culto. Então, depois do louvor das crianças, então nós começaremos os estudos da palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 1. E nesse momento, peço que os irmãos estejam com suas Bíblias abertas. Obrigado aos irmãos que estão fazendo os seus comentários em relação ao nosso retorno. Fico feliz também pelos irmãos estarem retornando à transmissão e que possamos estar juntos continuamente, louvando ao Senhor, lembrando que hoje de manhã às 9 e à noite às 18 horas estaremos reunidos no nome do Senhor Jesus através do culto online. Peço aos irmãos que estejam com suas Bíblias abertas em Apocalipse capítulo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, daquele que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem era que falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho, com vertes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto,
mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Oremos ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de poder estar juntos, não fisicamente, mas espiritualmente. Até como o Senhor mesmo requer de cada um de nós. Que nós estejamos na tua presença, te buscando e te adorando em espírito e em verdade. E esse momento reflete aquilo que a tua palavra nos ensina. Pois aqui estamos, ó Deus, no mesmo propósito, de buscar a tua presença e de adorar o teu santo nome. Muito obrigado pela vida de cada irmão, pela vida de cada família que está representado nesta manhã, nessa escola bíblica dominical online. Agradecemos ao Senhor, Deus, por tudo que passamos nesses últimos dias, porque sabemos que, embora tenhamos tido uma grande perda do seu Francisco, meu sogro, mas o Senhor esteve em todo o tempo, desde a despedida dele, como também, ó Deus, no tempo do velório, no tempo do culto fúnebre, onde ali nós estivemos em 3 pastores, pastor Fagner, pastor Edson Pergentino, estávamos ali para celebrarmos ao Senhor pela vida do seu Francisco, por todos os anos que tu deste a ele e também por todos os frutos que o Senhor proporcionara através dele, como a sua família e todos os seus familiares. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos conduzido sempre em triunfos e nós louvamos ao Senhor. Também agradecemos ao Senhor pela recuperação da Juliana, que recentemente contraiu essa dengue, e nós agradecemos ao Senhor por ter a recuperado e ela já ter voltado à alegria que sempre teve. E coloco diante do teu altar, ó Deus, a vida da minha prima Isaura, que nesse momento está internada na UTI entubada. Ó Deus, que o Senhor venha visitá-la e estar com ela nesse momento em que é um momento muito crítico, muito delicado para a sua saúde. E nós temos acompanhado no mundo inteiro como tem ocorrido tantos óbitos por consequência desse vírus. E ela tem esse agravante dessa enfermidade do lúpus. Mas nós conhecemos o Senhor e por isso confiamos em Ti e colocamos a Isaura nas Tuas mãos, para que o Senhor, Deus, abençoe todos os medicamentos que ela está tomando, que o Senhor abençoe o seu corpo, para que ele saiba reagir corretamente diante dessa situação de enfermidade, também dos remédios. Esteja abençoando também toda a equipe técnica que está acompanhando ela, os médicos, os enfermeiros e todos os auxiliares. Abençoa, Deus, esses aparelhos que são essenciais para o uso daqueles que estão entubados. Esteja abençoando também, ó Deus, o meu primo, o José Maria, o irmão da Isaura. Esteja abençoando também a irmã Cláudia Abraim e os demais irmãos que estão com suspeitas dessa Covid e que o Senhor esteja cuidando de todos, especialmente dando alento, conforto, paz ao coração de cada familiar. Porque nós sabemos, ó Deus, que o medo ele não pode tomar conta das nossas vidas, mas a tua paz em Cristo Jesus seja aquilo que transborde em nossos corações e que nos traga, Deus, a perfeita tranquilidade e confiança no Senhor, para que não haja desespero em nenhum de nós, mas que nós entendamos que tudo está no controle do Senhor e tudo que vier, ó Deus, a acontecer, nós sabemos que a tua vontade plena, ela deve prevalecer até mesmo diante da nossa vontade, que agora expresso nessa oração, para que haja cura, para que haja restabelecimento da saúde daqueles que eu mencionei nesse momento. Muito obrigado por todos os irmãos que puderam, ó Deus, estar aqui reunidos em teu nome, que juntos possamos estar firmes na tua presença, seja a criança, seja o adolescente, seja o jovem, seja o adulto, seja o ancião, anciã, que possamos, ó Deus, tributar louvor, glória ao nome do nosso Senhor.
pois é digno que nós possamos, ó Deus, estar nesse momento te adorando. Rogo também ao Senhor sabedoria aos nossos governantes, para que os seus interesses não estejam à frente dos interesses da população, e que também venhamos, ó Deus, dar discernimento às nossas vidas no proceder diário de como nós devemos nos comportar, e que possamos, ó Deus, estar nos prevenindo, pois a tua palavra nos diz que quando nós vemos o mal, nós devemos nos esconder, tomar precauções, e por isso, ó Deus, nos dá esse discernimento, dá sabedoria. Novamente peço às nossas autoridades para que saibam lidar com essa situação, para os investimentos corretos, nos lugares corretos, e abram também os seus olhos e façam uma boa reflexão diante do caos em que nós vivíamos e da necessidade que agora nós temos. Que possamos, ó Deus, daqui para frente, ter uma nova visão de vida e assim nos conduzir, principalmente na tua presença. No nome de Jesus, pedimos a tua direção sobre o estudo desta manhã. Para a glória e louvor do teu nome, edifica a tua igreja e salva almas para o teu reino, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir um louvor para as crianças e depois a pregação. É claro que eu gosto de chiclete e chocolate, bomba de moleque, pirulito e tudo mais. Só que eu aprendi que o doce, mas doce não se faz. Pois como o doce é doce ao nosso paladar, o doce, mas doce não se pode fabricar. O doce, mas doce só Jesus nos pode dar. O nosso amargo da tristeza e do véu, Jesus provou na cruz para me levar pro céu. E tornou assim a minha Páscoa doce como o mel. Ele é minha alegria, morreu para me dar a salvação. Ressuscitou ao terceiro dia, Cristo é a minha redenção, minha Páscoa, minha salvação, minha Páscoa, minha salvação. Muito bem, as crianças que estão participando, né? Que Deus abençoe a todos, a todas as crianças, que Deus abençoe ricamente cada uma delas. E nesse momento, irmãos, gostaria da atenção dos irmãos para nós estarmos ouvindo a palavra de Deus, a mensagem que seja edificante ao coração de cada irmão, de cada irmã. Bem, irmãos, o livro de Apocalipse, ele é um grande mistério para todos nós. Ele é um mistério para a igreja, ele é um mistério para o mundo. Muitas pessoas têm receio de ler o livro do Apocalipse. Muitos têm receio de ouvir pregações sobre o livro de Apocalipse. Alguns acham que o livro de Apocalipse é um livro que traz uma mensagem muito amedrontadora. E outros pensam que isso não traz nenhum benefício. Mas, na verdade, irmãos, o livro de Apocalipse ele é uma grande bênção para todos nós, porque é um livro que nos faz estar preparados, prontos para nós nos encontrarmos com o nosso Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque é um livro que nos antecede o futuro e que nos dá a compreensão daquilo que há de vir, e uma vez que nós temos noção daquilo que ainda há de vir, então nós temos condições de poder acompanhar o tempo e ao mesmo tempo nos preparar para que o Senhor nosso Deus, ele possa nos encontrar fiéis. A palavra de Deus, ela tem 66 livros. Nós sabemos que de Gênesis a Apocalipse, esses 66 livros, eles trazem a mensagem de Deus aos nossos corações. E não só em Apocalipse,
nós temos revelações futuras. Nós temos em outros livros também muitas revelações futuras, desde o Gênesis até o Apocalipse. Muitos trazem para nós profecias que falam do futuro. Muitas delas já aconteceram, muitas delas estão acontecendo e outras profecias irão acontecer ainda. E isso é importante que nós tenhamos um conhecimento de Deus para que então o nome do nosso Salvador seja glorificado através das nossas vidas, nós que conhecemos o tempo, para que então saibamos nos posicionar nele e viver de acordo com a vontade de Deus. Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento adequado para nós fazermos todas essas reflexões. Porque geralmente a gente atribui as coisas sem discernimento da fonte de onde vem. Então, essa situação que nós estamos agora vivendo, estive conversando com alguns colegas, e é difícil alguém afirmar que essa situação ocorre por intervenção divina, por uma ação divina. Porque como envolve muita fatalidade, muito óbito, muito desgaste emocional, muita tristeza, muitas vezes a gente não quer atribuir a Deus certas situações porque pode parecer que ele é mau. Por outro lado, nós não entendemos e não reconhecemos que Deus age com a sua bondade, Deus age com o seu amor, Deus age com a sua graça, Deus age com a sua misericórdia, mas Deus também age com a sua justiça, Deus age com o seu juízo, e muitas vezes nós não paramos para refletir sobre os dois lados da moeda. Então, quem lê apenas aqueles conjuntos de profecias boas, ele nunca vai ter a noção completa. Se ele estiver lendo a palavra de Deus, ele terá uma noção muito melhor e muito mais abrangente, não só do lado bom, mas também do lado ruim que sobrevirá ao homem, porque não obedece a Deus, porque não busca a presença de Deus. E muitas vezes isso afeta até mesmo a própria igreja de Deus, embora guardada por ele para que o maligno não a toque, e às vezes está sujeita às consequências desse mundo. Aqui em Apocalipse capítulo 1, começa dizendo no versículo 1 o seguinte: revelação de Jesus Cristo. Então é importante nós compreendermos a fonte. A fonte da revelação é o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem vai trazer as informações para o apóstolo João. Ele que está na ilha de Patmos, está recluso naquela ilha, né, por consequência da própria vida cristã, do próprio evangelho, da própria fé. Ele está ali confinado e ele vai tratar com o povo daquela região, com as igrejas da Ásia, onde fica ali o contorno da ilha de Patmos, né? Aquelas igrejas todas que têm como os seus nomes o nome das cidades onde elas estão edificadas. Então, ali onde elas estão, representa as igrejas. No caso aqui, Pérgamo, Éfeso, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia. Todos esses nomes são nomes de cidades, mas que estão aqui representando as igrejas. Então, o Senhor Jesus Cristo vai falar com João. João, então, vai repassar esse conhecimento para a igreja. Então, isso é importante. De onde vem a informação? A informação ela vem do Senhor Jesus Cristo. Por quem o Senhor Jesus Cristo está enviando essa informação? Ele está enviando através do seu apóstolo, o apóstolo João, seu servo. Para quem ele está enviando essa informação? Essa informação ele está enviando para a igreja. Quem deve ter o conhecimento? Quem deve deter esse conhecimento? É a igreja. E quem é a igreja? A igreja hoje somos nós. Ela não se resume apenas a estas a quem João destinou a informação naquele momento, mas agora a todos nós, pela própria preservação da Escritura e hoje pela ampliação da própria igreja. E nós sabemos que, embora o Senhor Jesus tenha tratado de questões particulares naquela situação, hoje nós sabemos que tudo que ele tratou naquele momento corresponde também à história da igreja e nos traz lições preciosas, porque assim como aqueles irmãos passaram por aquelas situações, por aquelas experiências, assim também a igreja tem passado no decorrer da sua história, as mesmas experiências e poderá saber conduzir-se
diante do Senhor, porque já tem essas informações trazidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então diz o versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então Deus, ele é onisciente, Deus, ele é onipresente. Então Deus, ele conhece todas as coisas, tanto agora como as que hão de acontecer, e por isso pode nos antever essas informações para que a igreja esteja precavida. E a igreja precavida, então, tem uma conduta digna daquele a quem ela serve, pois é aos seus servos que essa informação tem que chegar. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou, confirmou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Então, observe que João, ao receber a informação, ele confirmou a salvação com tudo aquilo que ele já havia tido de conhecimento prévio, por tudo aquilo que ele já tinha vivido com o Senhor Jesus Cristo, por tudo aquilo que ele já conhecia do Velho Testamento. Então, por todas as coisas que ele já tinha vivido, ele confirma com aquilo que ele passa a receber, para que estas coisas se encaixem e ele não tenha dúvida que a revelação que ele está recebendo, ela é uma revelação fidedigna e que ele pode passar para a igreja na certeza que isso vai ser útil para a igreja, não só para a edificação da igreja, mas para a promoção da fé em Cristo Jesus, que é uma preocupação que nós temos. Nós não aceitamos qualquer tipo de profecia, nós não aceitamos qualquer tipo de informação. Essa informação, ela tem que estar rechaçada pela palavra de Deus, confirmada pela palavra de Deus, por tudo aquilo que já existe, por tudo aquilo que já foi trazido como informação. Então João recebeu a informação, mas confirmou com tudo aquilo que ele já conhecia, para poder então levar adiante essa informação à igreja. Por isso, igreja, não acredite em tudo o que se diz. Não acredite em qualquer revelação que se traz. Não importa quem seja o portador da revelação. Sempre confirme. Veja se ela confere com toda a Escritura. Se ela está dentro do bojo do Apocalipse, mas também desde Gênesis para cá, para que nós saibamos e confirmemos que a palavra de Deus seja autêntica, para que ela chegue ao coração da igreja sem nenhuma variação e que não traga nenhuma dúvida para aqueles que creem, porque é necessário que nós tenhamos uma informação fiel e verdadeira, não só para a nossa edificação, não só para a nossa sobrevivência espiritual, mas para que nós tenhamos os motivos legítimos para nós vivermos aqui nesse mundo pautados dentro da vontade de Deus e não do fruto da imaginação de alguém que imaginou ter recebido alguma revelação, que supõe que através de um sonho tenha havido alguma revelação, ou que qualquer uma outra forma que ele tenha entendido ter recebido uma revelação, isso seja autêntico, como se de Deus fosse, e no fundo nada mais é do que um equívoco. Então aqui nós temos tudo confirmado. Como diz a palavra de Deus, o João, ele procurou confirmar aquilo que ele recebeu. Então o anjo notificou e o João atestou. Ele atestou a palavra de Deus, ele atestou o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então nós estamos aqui para poder levar à igreja uma informação séria, uma informação digna de ser recebida, de ser crida e de ser vivida. Tanto é que no versículo 3 do capítulo 1, o apóstolo João, ele traz uma bem-aventurança
para aqueles que buscam conhecer esse livro e que buscam colocar em prática em suas vidas este livro. Versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. É importante, irmãos, que nós atentemos para essa bem-aventurança. Ou seja, a felicidade de um cristão, ela está também ligada ao conteúdo deste livro. Porque à medida que você conhece previamente o futuro, isso te dá toda a condição para que você não seja pego de surpresa. E uma das características da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é que ele virá quando ninguém espera, quando ninguém está cuidando. Então, nós temos que estar cuidando das nossas vidas, nós temos que estar atento quanto ao que está acontecendo no mundo, para que nós estejamos totalmente preparados para nos encontrarmos com o nosso Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, que já foi tema de uma das nossas pregações aqui. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E naquela ocasião, quando foi pregado em Amós, o Senhor trouxe uma série de implicações que ele tentou, através de meios que o povo pudesse sentir, sejam eles através da fome, através da mortandade, através da guerra, através até de questões de fenômenos naturais, como a questão da chuva, da ferrugem, da crestagem, e tudo isso que poderia ser importante para o povo observar que aquilo ali estava fora do contexto natural e que havia ali uma implicação divina chamando a atenção do seu povo para que o seu povo viesse a estar de acordo com a sua vontade, abandonando os seus pecados, se arrependendo dos seus pecados, se convertendo ao seu Deus. Mas o povo, a Bíblia diz bem categórico lá, não se arrependeram, não se converteram. Então, se eles que foram admoestados, disciplinados, no momento presente, não compreenderam, então nós que somos cristãos, nós que somos igreja, nós temos o livro de Apocalipse que nos antevê, que nos faz olhar para o futuro, conhecer o futuro, para que quando o futuro chegar, nós não sejamos pegos de surpresa. Eles, naquela ocasião de Amós, a coisa foi acontecendo para que chamasse a atenção deles. Mas nós, olhando para o livro de Apocalipse, nós estamos olhando para o futuro, para que quando ele chegar e se tornar presente, nós tenhamos total condição de saber e de avaliar por aquilo que está escrito o que é vontade de Deus, o que é juízo de Deus, o que é obra de Deus e o que não é. Então, irmãos, ele mesmo disse aqui no versículo 2, né? No versículo 1, na verdade, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, Deus tentando nos ajudar. Por isso é uma bem-aventurança. Porque Deus, ele te dá uma informação preciosa, tão importante. Hoje nós estamos precisando de informação sobre a questão do vírus. O mundo foi pego de surpresa. O mundo não sabe lidar com o vírus. O mundo entrou em pânico, em desespero. E não bastasse o que o vírus causa, muitas vezes a informação, ela agrava ainda mais esse pânico e esse medo, fazendo com que as pessoas até tenham muito mais do que aquilo que poderiam ter em relação aos receios e até mesmo os cuidados em relação ao próprio vírus. Mas por que isso acontece? Esse conflito de informações, esse antagonismo, um pensando uma coisa, outro pensando outra, ninguém chegando ao denominador. Se deve liberar, se não deve liberar, se deve tomar isso, se deve tomar aquilo, se deve usar isso, se deve usar aquilo outro, se deve ser assim, se deve ser assado. Todas essas faltas de informações
que deveriam estar sendo já totalmente preparadas, antecipadas, não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque ninguém sabia que esse vírus ia atingir o mundo da forma como atingiu, na proporção que atingiu, porque até então era apenas uma gripe. Uma gripe. Mas o mundo já é alertado. O mundo já é alertado há décadas. Há décadas o mundo já é alertado que as gripes é o pior de todos os males. Porque a transmissão é fácil. Mas muitas vezes, mesmo que haja essa compreensão, essa informação antecipada, existem peculiaridades que fogem até mesmo das precauções já tomadas. E uma das coisas que mais nos chama a atenção do momento não é nem tanto daquilo que tem como enfermidade, que é o vírus, Covid-19 ou coronavírus. O que mais chama a nossa atenção não é a enfermidade. O que mais nos chama a atenção é a falta da capacidade do Estado suportar os seus enfermos. Por quê? Porque não cuidou e foi pego desprevenido, tendo agora que correr, tendo agora que avançar e fazer hospitais de campanha e poder construir não sei quantos leitos de UTI e poder fazer isso e poder fazer aquilo e gastar rios de dinheiro que antes não tinha. Então, a hora em que o povo não cuidou, chegou. E quando chegou, pegou todos desprevenidos. E agora todo mundo tem que pagar um alto preço por causa da ineficiência daqueles que não cuidaram antecipadamente. E hoje todos nós temos que sofrer e estamos nestas condições porque o nosso Estado não tem não tem a mínima condição de poder suportar a gravidade da enfermidade. Então, se nós temos o Apocalipse, esse Apocalipse, essa revelação, ela nos dá total condição para que nós tenhamos, então, a precaução de nos preparar para aquilo, quando acontecer, nós estejamos prontos, preparados. Estejamos em total condições de poder lutar e de poder reagir e de poder enfrentar. Então, irmãos, olha o que diz aqui, bem-aventurado no versículo 3. Então, se você quer se preparar para o futuro, se você quer se preparar para aquilo que há de vir, se você quer ser uma pessoa abençoada, se você quer ser uma pessoa feliz, se você quer ser uma pessoa preparada, tem que conhecer esse livro. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E está próximo mesmo. Eu quero destacar aqui, ler. Então leia. Bem-aventurados que leem. Leia. Leia Apocalipse. Leia bastante Apocalipse. Se você tem dificuldade de ler, baixe o aplicativo das Escrituras Sagradas, ouça. Mas o importante é você chegar ao conhecimento deste livro. Leia, ouça. Ele diz assim, ó, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem. Então veja a importância que há de ouvir, a importância que há de ler. Mas não só de ler e de ouvir, mas também de guardar. Então nós temos que colocar em prática. Uma das coisas que eu tenho observado é a diminuição da propagação das imundícias do pecado nas redes sociais e uma enxurrada de pregações, uma enxurrada de frases bíblicas, e isso é positivo, porque significa que o pecado, de certa forma, ele está contido. Por outro lado, a palavra de Deus ganhou um campo aberto, onde tem levado bastante ao coração das pessoas que nesse momento estão carecendo da palavra de Deus. Porque nas situações difíceis, nas situações de gravidade, de catástrofe, de perdas, nesse momento, o que vale é a fé, é a esperança,
É aquilo que nós temos depositado na pessoa do nosso Deus e em seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, é importante que nós nos atentemos para o fato de que esse livro, ele é um livro abençoador. Mas muitas pessoas que hoje estão passando por esse pânico, por esse medo, que não tem coragem sequer de sair de suas casas, de fazer uma visita a alguém, ou de poder ter algum relacionamento pessoal e desfrutar da amizade de um de outro. Por que está acontecendo isso? Né? Isso está acontecendo, mas ele é um medo de um vírus, ele é um medo de ser contaminado, ele é um medo de ir para o hospital, ele é um medo de morrer. Mas veja bem, esse temor, ele deveria ser totalmente canalizado para Deus. Então, se nós estivermos guardando a palavra de Deus, se nós estivermos nos alimentando da palavra de Deus, o nosso temor para com Deus vai ser maior e nós vamos refrear o pecado em nossas vidas. Como agora nós estamos freando as nossas ações em relação ao mundo, em relação aos nossos relacionamentos, em relação às nossas postagens. Então, se o mundo hoje está contido nas suas ações por causa de um vírus, o mundo deveria estar contido em suas ações por causa de Deus. Não porque teme um vírus, mas porque teme a Deus. Ou seja, ele freou o pecado por causa de um vírus, deveria frear por causa de Deus. E como ele deveria frear por causa de Deus? Se ele guardasse a palavra de Deus. O Salmo de número 119, e versículo 9 e versículo 11 diz o seguinte, no versículo 9 diz o seguinte, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Essa é a pergunta. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ele responde, observando segundo a tua palavra. Então, o mundo deveria se proteger, o mundo deveria se purificar e conter a sua vida para não se exceder nas suas ações pelo conhecimento e pela guarda da palavra de Deus. No versículo que eu falei, eu citei o versículo 9 e agora cito o versículo 11. No versículo 11 do Salmo 119 diz o seguinte, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bem-aventurado é aquele que guarda a palavra de Deus. Então, nesse momento, muitas pessoas vão recorrer a Deus, vão recorrer à misericórdia, vão recorrer à graça, vão recorrer à esperança, vão recorrer à paz de Deus, e que isso não seja por um tempo, mas que seja por toda a vida, para que você entenda que nós devemos estar precavidos diante das situações que hão de vir. E se você tem já o conhecimento prévio disso, então você tomará todos os cuidados para você não ser pego de surpresa, como o mundo foi pego de surpresa. Embora tenha havido muita malícia. Eu observei no noticiário do jornal que colocaram o primeiro caso de coronavírus no Brasil no dia 26 de fevereiro. E é interessante, para nós, igreja, que estivemos em retiro, o retiro terminou exatamente no dia 26 de fevereiro. Mas para quem não esteve em retiro, que esteve no carnaval, o carnaval terminou exatamente no dia 26 de fevereiro. Interessante, né? Como escolheram uma data tão significativa, até como um divisor. Não, foi depois do carnaval. Foi depois que todo mundo extravasou nos seus pecados e iniquidades. Não, foi só depois, não foi antes. É interessante, irmãos, como muitas vezes, até mesmo sabendo de algumas informações, porque já se sabia desde novembro que esse vírus existia, já se sabia que ele se espalhava em dezembro, já se sabia que ele já estava pelo mundo em janeiro, mas que não tomaram as devidas precauções. Hoje você tem o conhecimento da palavra de Deus. Se você não tomar as devidas precauções, não se entenda como um desavisado, porque você conhece a palavra de Deus. Então, leia, ouça e guarda os mandamentos da palavra de Deus. Guarda as profecias deste livro. Então, João, ele traz a informação que vem de Jesus,
e ele vai repassar essa informação à igreja. Observe o versículo 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então aqui ele vai mencionar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele começa com Deus Pai, que é até uma referência ao versículo 8. Né? Aquele que é, que era e que há de vir. E o versículo 8 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aqui no versículo 4 ele diz, né? João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então nós temos aqui uma informação de uma fonte extremamente confiável. Vem do Pai, vem do Filho e vem do Espírito Santo. E o interessante aqui que a manifestação que vem do Espírito Santo, isso vai se repetir de várias formas depois, diz dos 7 Espíritos de Deus. E é interessante que ele traz esse detalhe de 7, porque ele leva a nós a fazermos uma reflexão sobre o que seria esses 7 Espíritos de Deus. Porque nós sabemos que Deus, Pai, ele tendo criado os céus e a terra, nós temos sabido que Deus Espírito é quem tem dado todo o cuidado e a manutenção à criação de Deus. E nós temos sabido que o Deus Filho é ele que foi o redentor, o resgatador, aquele que veio em prol de cada um que foi criado, mas que envolveu-se com o pecado, para poder então resolver o problema do pecado perante Deus e então nos conduzir de volta a ele. Eu quero trazer aos irmãos em relação a esse detalhe dos 7 Espíritos de Deus. Eu quero conduzir os irmãos ao profeta Isaías no capítulo 11. Profeta Isaías, capítulo 11. Eu quero conduzir os irmãos até lá, o profeta Isaías, capítulo 11. Para que os irmãos vejam a importância dos 7 Espíritos de Deus. Porque na verdade não são 7 Espíritos, mas são 7 ações, ou 7 maneiras, ou a forma como o Espírito ele trabalha. E aqui em Isaías, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Isaías, capítulo 11, para nós fazermos essa reflexão tão importante, porque nessa hora em que nós estamos vivendo, se tem um profissional, se tem um especialista da alma que tem que cuidar de você, para que você não entre nesse pânico desordenado, que vai contagiar e controlar as pessoas, esse é o Espírito Santo de Deus. Esse é o especialista da alma. Diz aqui a palavra de Deus, em Isaías capítulo 11, versículo 2. Mas eu quero começar com o versículo 11, que é uma profecia que fala do futuro, que fala do Senhor Jesus Cristo, mas que até então é profecia. Do tronco de Jessé, ou seja, da família de Jessé, Jessé que era pai do rei Davi, né? E Davi, segundo Mateus capítulo 1, ele é o pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele vem da linhagem real, o Senhor Jesus Cristo. Então, do tronco de Davi, do tronco de Jessé, sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele, né? Sobre o descendente de Jessé. Repousará sobre ele o Espírito. Isaías fala lá no capítulo 61 da sua profecia, em relação ao Senhor Jesus Cristo. Você não precisa ir lá, depois você pode ir para lá, mas agora eu quero apenas ler que essa profecia do capítulo 61 também se refere ao futuro e também se refere ao Senhor Jesus Cristo, que ele mesmo confirma depois lá em Lucas capítulo 4, mas eu não quero entrar agora,
porque eu quero preparar o teu coração para chegar às profecias do Apocalipse, mas para que você não tenha receio, medo, dúvida, você esteja consciente e em paz, na certeza daquilo que você vai receber, que não é um problema para você, que não vai ser um mal para você, mas o Apocalipse vai ser um benefício para você. Mas eu quero dizer que esses 7 Espíritos de Deus, que ele fala lá em Apocalipse capítulo 1, que eu estou levando você a Isaías capítulo 11, versículo 2, eu estou dizendo que esse Espírito é o Espírito de Deus que está sobre o Senhor Jesus Cristo. E aqui em Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então, quando Isaías fala aqui, ele não só fala de si, mas o próprio Senhor Jesus Cristo disse lá em Lucas que ele falava dele. Então aqui no capítulo 11, para ninguém ter dúvida de quem eu estou falando do Senhor Jesus Cristo e eu estou falando do Espírito de Deus. Então no versículo 2, repousará sobre ele, repousará sobre Jesus, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Agora vamos contar. O espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e o espírito de temor do Senhor. Ou seja, são 7 ações, são 7 formas que o Espírito trabalha, são 7 atributos de ação, tão essencial para a vida do ser humano. Nós não suportaremos a situação em que nós estamos vivendo e muito menos aquilo que há de vir sem o Espírito Santo em nossas vidas. É simplesmente impossível. O mundo vai entrar em pânico. O mundo vai simplesmente tremer de medo, porque ele não tem uma âncora a quem ele se segurar. Ele não tem um porto seguro. Ele simplesmente está à deriva, sem leme, sem controle. E isso vai trazer um pânico profundo sobre o mundo. E por isso nós precisamos de saber sobre esses 7 Espíritos de Deus, porque não vai ter psicólogo no mundo que vai conseguir conter a ânsia, esse momento de ansiedade profunda que está atingindo a população no mundo. Muitos médicos e outros profissionais de saúde estão se matando, estão tirando as suas próprias vidas, porque não estão suportando a carga que estão vivendo. E realmente é difícil. É uma carga muito pesada. Você tem que estar esgotado pela quantidade de horas que está trabalhando, e atravessando dia e noite, e tendo que ver o sofrimento das pessoas, tendo que ver as pessoas indo a óbito, tendo que ver os mortos junto com os vivos doentes, tendo que ver toda aquela situação, e agora, para aumentar ainda o pânico, uma quantidade enorme de covas sendo abertas ao público, ao vivo, e outros tantos containers de refrigeração para armazenar corpos. Isso vai trazer ao coração daqueles que vierem a contrair o Covid um grande pânico. E aqueles que não contraíram ainda também terão um grande pânico, porque terão o medo de contrair. E nós precisamos de quem para conter toda essa ansiedade, todo esse medo, todo esse pânico? O Espírito de Deus. É Ele quem vai cuidar da sua alma, é Ele quem vai cuidar da sua mente, é Ele quem vai cuidar do seu espírito, para que você não entre em desespero. Por isso é importante você entender sobre o Espírito Santo, e quando nós temos o Espírito Santo, nós temos a plena consciência que Deus cuida de nós, e que nós podemos conhecer o Apocalipse, que nós podemos conhecer o futuro, e que nós seremos totalmente preparados para Ele, sem nenhum receio daquilo que há de vir. E por isso nós podemos enfrentar toda e qualquer situação.
porque Ele é o Espírito do Senhor. Ele é o Espírito que vai trazer sabedoria, Ele é o Espírito que vai trazer entendimento, Ele é o Espírito que vai trazer conselho, Ele é o Espírito de fortaleza, de segurança, Ele é o Espírito de conhecimento, Ele é o Espírito de temor, que vai nos fazer viver, não só nesse momento de pandemia, mas vai nos fazer viver por todos os dias da nossa vida na presença de Deus. Salomão, quando terminou o livro de Eclesiastes, ele disse o seguinte, ao concluir o livro de Eclesiastes, ele disse o seguinte, a suma é, ou seja, o resultado da vida de uma pessoa é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, fora disso, o resto é vaidade. Como hoje está totalmente pregado pelas mídias, tudo foi vaidade. Ontem saiu que os gases, aquela eliminação de gases que contaminava o céu e causava o efeito estufa, diminuiu. Ninguém queria parar com as suas poluições, ninguém queria parar com as suas fábricas, com as suas indústrias, ninguém queria parar com as suas atividades, ninguém tinha tempo para buscar a Deus, e agora Deus mostrou para o homem que quando ele quer, ele para tudo. E ele mostra para você e mostra para mim que quando você quer, você também pode parar. Para, reflete e comece a pensar sobre Deus. Deus é maior do que você, Deus é maior do que eu, Deus é maior do que o nosso país, Deus é maior do que os maiores poderosos desse país. Deus, Ele é soberano, o soberano dos reis da terra, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. É Ele quem manda em tudo, é Ele quem controla tudo. É Ele quem está no controle de tudo. E quando eu digo tudo, é do mundo inteiro e da sua vida e da minha vida. E nós temos que respeitar a Deus. Nós temos que temer a Deus. Nós temos que nos voltar para Deus. E nós temos que reconhecer que Ele é Deus. Que Ele é Deus. Então, irmãos, não brinquemos com Deus. Ele desafiou os deuses dessa terra. Ele desafiou todos os deuses desse mundo. Ele disse, quem é Deus como eu, que antecipa todas as coisas que vão acontecer e que acontecem do jeito que diz. Ele diz isso aqui nesse livro da profecia de Isaías. Ele é o Deus que diz o que vai acontecer e Ele é o Deus que prova que acontece ao seu tempo. Então, tudo que Deus disse que ia acontecer, já aconteceu, está acontecendo e irá acontecer. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus eterno, o Deus invisível, o Deus imortal, o Deus que tem o conhecimento de todas as coisas e que pode confiavelmente te dar todas elas para que você possa então se preparar para Ele. Eu não sei quantos aqui estão preparados para estar com Deus. Eu não sei quantos aqui estavam preparados para se encontrar com Deus. Eu só sei dizer para você uma coisa, que o momento em que nós vivemos é um momento que nos falta informação. Mas o momento em que nós vivemos como igreja é o momento em que nós temos a informação. O mundo desprovido de informação. A igreja, ela está cheia de informação. O mundo pode ser pego de desprevenido, mas a igreja jamais ela pode ser pega desprevenida. Porque o próprio Deus nos revelou e revelou aos seus servos para que eles soubessem das coisas que estão acontecendo e das coisas que irão acontecer. Tudo isso para que você e eu sejamos pegos de modo preparado e não desprevenidos. Então aqui nós temos o Espírito de Deus, que é o Espírito que age de uma forma completa. É um Espírito que age de forma perfeita. Por isso, 7 Espírito de Deus, que consegue abranger todos os ângulos da vida, que consegue atender todas as necessidades do espírito, da alma e do corpo do homem, para que ele seja completamente prevenido e preparado para viver e encontrar-se com o seu Deus. Voltando ao Apocalipse,
eu quero concluir esta mensagem falando de algo bem interessante. E eu posso até, em relação ao tempo, que já são 10h12 aqui no Acre, eu posso até deixar isso para a noite também. Mas é importante essa informação, porque aqui nós temos a informação, nós temos a informação que é dada à igreja, mas nós temos aqui algo bem interessante nesse capítulo 1, porque o apóstolo João, ele vai falar sobre a imagem de Jesus Cristo. Porque quando ele apresenta aqui Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho, no versículo 4, quando ele diz, da parte daquele que é, daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos de Deus que se encontram diante do trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, ele passa a dar uma ênfase no nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele passa a fazer essa ênfase no Senhor Jesus Cristo? Porque é nele que nós devemos depositar toda a nossa fé. É nele que nós devemos depositar toda a nossa confiança. É dele que nós devemos depositar toda a nossa esperança. Porque quem não tem o Senhor Jesus Cristo, não tem chão. Quem não tem o Senhor Jesus Cristo, não tem aonde se segurar. Quem não tem o Senhor Jesus Cristo, simplesmente vai se confinar, não na sua casa, não no seu quarto, mas ele vai se confinar dentro de si mesmo. E vai se aprisionar dentro de si mesmo. Como uma grande maioria das pessoas, elas estão presas, não em grades, não em presídios, não em suas casas, não em seus quartos, mas muitas pessoas estão confinadas dentro de si mesmos e não conseguem se libertar e não encontram ninguém que as liberte. E se você não entender que a pessoa que vai te curar, te libertar, te transformar e te dar liberdade, essa pessoa chama-se Jesus Cristo, o Filho unigênito do Deus Criador dos céus e da terra. Esse que é a fiel testemunha, esse que é o primogênito dos mortos, esse que é o soberano dos reis da terra, esse Jesus Cristo, aquele que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, tratam dele desde o início até o fim. Quando ninguém via Jesus Cristo no Velho Testamento, o apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 1, no versículo 2 do evangelho que escreveu, ele disse, ele é desde o princípio, ele é Deus, tudo que foi criado por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque ele é Deus, ele é Deus. O Senhor Jesus Cristo não veio a existir a partir da geração em Maria, ele não veio a existir a partir quando ele foi nascido, ali no dia do Natal, no dia em que os pastores receberam ali a revelação dos anjos. Não foi aquele dia que ele veio a existir. Ele veio a existir desde a eternidade. Ele é um filho gerado de Deus desde a eternidade. Então, irmãos, esse Jesus, ele passa a ter uma atenção especial pelo João. Por quê? Porque para você entrar no Apocalipse, para você entrar nas páginas da revelação, você precisa estar com a sua fé em dia. Você precisa estar totalmente consciente que você crê naquele que é o soberano rei da terra. Porque se você entrar em Apocalipse e começar a estudar Apocalipse sem ter a noção de quem você crê, sem ter a noção da sua fé, da estabilidade que ela tem, você vai enlouquecer. Por quê? Porque você não vai entender a ação de Deus, especialmente quando ele trazer sobre o mundo os seus flagelos, quando ele trazer sobre o mundo o seu juízo, quando aquelas taças sobrevierem, quando as trombetas foram tocadas, quando os ais forem ditos, ai, ai, ai daqueles que moram sobre a terra. Se você não tiver uma compreensão de quem é o Senhor Jesus Cristo, e quando vier esse momento que nós estudarmos os ais que virão sobre a terra, você não vai entender.
Os homens vão dizer, os homens moradores desta terra vão dizer para os montes e para os outeiros: caí sobre nós. Por quê? Porque a ira do Cordeiro tem vindo sobre o mundo. A ira do Cordeiro tem vindo sobre o mundo. E a ira do Cordeiro sobrevirá ao mundo que não creu nele, que não o reconheceu como Deus, que não o reconheceu como Redentor e Salvador, que não depositou nele a sua fé para a salvação da sua alma, que não o reconheceu como aquele que dá o perdão dos pecados e a vida eterna. Mas a Bíblia diz que eles continuaram nos seus pecados, que eles continuaram nos seus homicídios, que eles continuaram na sua prostituição. Depois que passar essa pandemia, você vai ver o que vai acontecer com o mundo. Ele não vai se tornar cristão, não. Ele não vai se tornar melhor, não. Depois que tudo passa, as pessoas elas voltam até piores daquilo que estavam antes. E que não seja assim com a sua vida, que não seja assim com a minha vida, mas que nós não nos esqueçamos das coisas que já aconteceram e nem daquelas que hão de acontecer, para que estejamos sempre preparados para estar com o Senhor e viver com Ele. Então, aqui diz o versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então eu queria parar essa mensagem agora para continuar à noite, mas eu queria destacar para você ainda sobre o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele te ama. O Senhor Jesus Cristo, Ele me ama. E a Bíblia diz em João capítulo 13, no Evangelho, que Ele nos amou e nos amou até o fim. Ele te ama, Ele me ama. Ele não quer o nosso mal. Então aquilo que sobrevirá no Apocalipse não é para você, não é para mim, a partir do capítulo 5 em diante. Isso virá sobre o mundo que não quis o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Mas como nós ainda não chegamos lá, nós estamos vivendo o princípio das dores, como já foi pregado lá em Mateus capítulo 24, em Lucas capítulo 21, em Marcos também. Nós ali temos visto e temos vivido como igreja para compreendermos que, embora esse mundo mau, perverso, corrupto, esteja indo de mal a pior, e que nós estamos vivendo essa situação como igreja, até para nós não suportarmos também os pecados que agora estão cometidos. Eu estava comentando com o João Pedro que tem certas produções de televisão que a gente não suporta, né? Desde 2018, por aí, que começaram a liberar na tradução dos filmes para o Brasil os palavrões e tantas outras coisas, a faixa etária que era protegida para alguns conteúdos de violência e cenas de sexualidade, etc. e tal. Então agora está liberado, né? De uma maneira sutil as coisas vão sendo liberadas, e chega ao ponto que está liberado, né? Aí eu estava comentando com o João Pedro, dizendo para ele: meu filho, nós que somos pecadores, não suportamos ver certas coisas, não suportamos ouvir certas coisas. Imagina Deus que está lá de cima, vendo tudo que está acontecendo e em todos os lugares, com todas as pessoas, contigo e comigo, sem nada fugir do seu alcance, tendo que presenciar toda a maldade do homem. E nós, como igreja, nós temos feito essa distinção, porque se nós somos igreja, devemos estar vivendo segundo a vontade de Deus. E quando nós vivemos segundo a vontade de Deus, nós nos contrapomos com aquilo que o mundo vive. E aquilo que o mundo vive é totalmente o contrário daquilo que Deus espera que vivamos. E quando nós estamos de um lado,
como tem sido usado muito essa palavra polarização, e é verdade, quando nós estamos do lado, olhando para aqueles que estão vivendo do outro lado, sem nenhuma regra, sem nenhum limite, sem nenhum respeito, sem nenhum pudor, sem nenhum temor perante Deus, a gente observa que esse mundo está perdido. Mas Ele nos ama, e Ele tem nos tirado lá do mundo para Ele. Nós nem sempre estivemos deste lado, nós estávamos lá dentro também. E Ele tem resgatado pelo Evangelho. E esse Evangelho tem sido pregado para as pessoas saírem de lá. Olha, venha, Jesus Cristo, Ele te ama. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo, Ele morreu e pagou teus pecados. Jesus Cristo quer te perdoar dos pecados. Jesus Cristo morreu, mas venceu a morte e ressuscitou o terceiro dia. E Ele pode te libertar. Venha para Jesus, porque Ele nos ama. Ele quer o nosso bem. E a Bíblia diz que Ele nos ama e pelo seu sangue, ou seja, pelo seu sacrifício, pela sua morte ali no Calvário, Ele nos libertou dos nossos pecados e Ele nos constituiu. Ele nos libertou e nos constituiu. E agora nós somos reino, ou seja, nós fazemos parte do reino de Deus. Nós fazemos parte do reino do Filho do seu amor. Já não mais fazemos parte do império das trevas. Embora antes tenhamos feito parte, agora já não mais. Agora nós fazemos parte do reino do Filho do seu amor. Porque deixamos de praticar o pecado, porque Ele nos libertou do pecado, para praticarmos a vontade de Deus. E Ele nos constituiu reino, Ele nos constituiu sacerdotes. Ou seja, sacerdote é aquele que tem acesso livre à presença de Deus. E nós temos esse acesso livre à presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu pelo seu sangue. E isso quem descreve é o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19. Que Ele abriu um novo e vivo caminho para chegarmos à presença de Deus através do seu sangue. E o escritor aos Hebreus, ele até nos exorta para que quando nós adentrarmos por esse caminho aberto à presença de Deus, que nós entremos com intrepidez, que nós entremos com ousadia, na confiança que esse caminho foi aberto justamente por Jesus Cristo, para que eu e você tivéssemos um acesso direto a Deus. Quem é que nos liga a Deus? Jesus Cristo. Não existe outra pessoa. Quem é o mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mediador. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, Jesus Cristo é o mediador. Jesus Cristo é a ponte. Jesus Cristo é a ligação. Não há outro. Então, se eu quero estar com Deus, eu tenho que ir por meio de Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 6. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta eu tentar por outro caminho. Não adianta eu tentar por outra pessoa. Exclusivamente é do Senhor Jesus o direito de nos conduzir a Deus, porque Ele é Deus. Então Ele nos ama, Ele nos libertou dos nossos pecados, Ele pode te libertar dos teus pecados, Ele te ama. E por isso essa mensagem está sendo pregada, para que você seja resgatado e seja transformado, constituído como reino de Deus, constituído como sacerdote, como quem tem livre acesso à presença de Deus. E ele continua dizendo, né? Sacerdote para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, à noite, nós veremos sobre a imagem de Jesus Cristo vista por João, para que nós compreendamos quem Ele é e possamos então, irmãos, ter a certeza que Ele cuidará de nós em todo o tempo.
Ele cuidará de nós agora, como cuidou de nós ontem, como continuará cuidando de nós amanhã. Porque Jesus Cristo, segundo Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo para sempre. Porque Ele é eterno, Ele é o nosso Salvador e Ele pode ser o teu Salvador, porque Ele quer salvar almas para o seu reino e quer nos constituir sacerdotes para Ele. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, faça isso hoje, faça isso agora. Aproveite enquanto Ele está falando através desta pregação ao teu coração. Arrependa-te dos teus pecados. Não importa o que você fez até aqui. O que Ele pode é te perdoar de todos os pecados. Não existe pecado grande demais que Jesus Cristo não possa perdoar. Mas também não existe ninguém nesse mundo que não precise do seu perdão. Não importa o que você fez. Não importa o que você fez. O que importa é que Ele te ama e que Ele quer te perdoar. E Ele quer te perdoar. Por isso Ele morreu na cruz, para pagar o teu e o meu pecado. Louvo e exalto o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele já me perdoou dos meus pecados. Eu já confessei a Ele os meus pecados. Eu já o reconheci como meu Salvador. Eu creio no seu sacrifício. Eu entendo que eu preciso dele e que não há outro meio e não há ninguém senão Ele para me conduzir à presença do meu Deus. Por isso, da mesma forma, creia no Senhor Jesus Cristo. Abandone essa vida que você vinha vivendo que não agrada a Deus. Mas se volte para o seu Deus. A palavra de Deus diz, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A informação é digna, é fidedigna. É para a igreja essa informação. E nós à noite veremos sobre a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. A imagem dele glorificado. Para que nós tenhamos total convicção que nós cremos no Deus vivo e verdadeiro. O autor e consumador da nossa fé. Aquele que reina e vive para sempre. E que podemos depositar as nossas vidas nas mãos dele, sabendo que ele cuidará de nós dentro e fora da tribulação. Porque Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus de longe, Ele é um Deus dos montes, Ele é um Deus dos vales, Ele é um Deus que está em todos os lugares e está acompanhando, cuidando e acolhendo os seus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus sustente a sua vida, que Deus te dê a certeza e a convicção que Ele pode te dar uma vida nova, que Ele pode transformar a você. Por mais que você não acredite, que você possa ser transformado, eu te digo, Ele pode te transformar. Porque Ele transformou a minha vida, Ele tem transformado a vida de muitos que aqui estão e continuará transformando a cada um de nós. Sabe o que eu digo, irmãos? Esse tempo de coronavírus vai ser um tempo para peneirar muitos crentes. Para peneirar. Vamos medir a nossa fidelidade a Deus. Você está sendo fiel a Deus, irmão? Você está sendo fiel a Deus, irmão? Nesse momento em que nós não estamos ali congregando juntos, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Ele está vendo tudo, Ele está vendo todos. Ele está observando o nosso comportamento. Nós veremos isso no capítulo 2. O Senhor, Ele anda no meio da igreja. O Senhor, Ele acompanha toda a sua igreja. Por isso, observe como é que você está se comportando agora. Se você é um cristão, se você é igreja, observe como é que está seu comportamento. Você está sendo fiel a Deus? Você está sendo fiel ao Senhor em todas as áreas da sua vida? Observe e faça uma avaliação se você já não está sendo encontrado em falha em algum ponto. Se você já não está em pecado em algum ponto da sua vida. Observe isso. Ele nos ama e Ele já nos libertou, já nos constituiu para nós glorificarmos o seu nome. A Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Continuemos à noite
Oremos ao Senhor e depois nós ouviremos um louvor com a irmã Andréia. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pela vida de todos que a ouviram. Que sejamos bem-aventurados. Glorificado seja o teu nome através de cada um de nós. Obrigado por essa escola bíblica online. Abençoa cada um, sustenta cada um e nos ajuda a ter alento. Que o teu Espírito Santo, que age de uma forma plena, possa cuidar da nossa mente, cuidar da nossa alma, para que nós não entremos em pânico, mas tenhamos total consciência que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigado pelo teu amor para conosco. Muito obrigado pela dignidade de hoje nós fazermos parte do teu reino, mesmo não merecendo. Obrigado por nos ter feito sacerdotes, por nos fazer ter esse acesso livre à tua presença, tão somente, exclusivamente, pelo Senhor Jesus Cristo, por Ele, que é o nosso Salvador. Muito obrigado pela vida de cada um que já se voltou para Ele arrependido, confessando seus pecados e o reconhecendo como Salvador. Salva almas, ó Deus, neste dia. Salva almas nesta manhã. Que muitas almas possam ser conduzidas à tua presença para viver para a tua glória. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do teu Espírito seja com a tua igreja, desde agora e para todo sempre. Amém. Ouçamos o louvor ao Senhor.
em a paz que o Senhor pode dar. Foi que Deus não sentiu e do alma se abriu, tudo deixando no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares rodar. Irmãos, essa mensagem estará disponível depois no canal do YouTube da igreja, e à noite estaremos aqui reunidos novamente às 18 horas, e os irmãos que quiserem, a irmã Isailda, ela está fazendo máscaras, e essas máscaras nós já temos algumas máscaras que ela fez e outras que a gente já pediu para ela fazer, mas são muito boas para os irmãos estarem se protegendo, né? A irmã Isailda, os irmãos podem ter acesso ao seu telefone aí pelo grupo da igreja, e os irmãos podem estar encomendando com ela também aí pelo Facebook, né? E lembrando os irmãos que à noite, se Deus permitir, continuaremos com esses estudos, e que possamos estar então convidando irmãos e amigos, familiares, para estar ouvindo a palavra de Deus. Continue orando por nós, que Deus nos abençoe. Quero agradecer ao Elias, me deu uma xícara nova, né? Ele viu que eu gosto de xícara, então me deu uma xícara nova. Obrigado, Elias, que Deus te abençoe, meu cunhado. E fico muito feliz com a presença de todos. À noite voltaremos, se Deus permitir. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.